Olá, seja muito bem-vinda à nossa quarta aula da semana do TDAH, onde eu estou te ensinando como é possível a gente eliminar 86% dos sintomas do TDAH em apenas 90 dias. Se você já acompanhou as aulas 1, 2 e 3, você já sabe que isso realmente é possível. E na aula de hoje nós vamos fazer juntos um exercício para identificar as causas do TDAH aí na sua casa. Então já prepara papel e caneta, porque nós vamos precisar. E logo depois que a gente terminar esse exercício, eu vou contar para você mais detalhes sobre a comunidade TDAH Não é Bicho-Papão e nós vamos abrir então as vagas para essa comunidade. E antes da gente iniciar o nosso exercício, então, eu queria fazer duas coisas. Algumas pessoas estão me perguntando, mas Alê, será que é só os sintomas do TDAH que a gente consegue eliminar? E quando existem as comorbidades como o autismo e o transtorno opositor? Bom, para responder essa pergunta, eu separei uma fotinho que eu recebi lá dentro da comunidade essa semana. Olha só o que ela diz aqui. Eu consegui reduzir 72% dos sintomas do TDAH e TOD da minha filha adolescente. Se eu conseguir, vocês também conseguirão. Não é fácil, mas é possível. Essa é a Eneida e eu escolhi essa foto para poder responder então essa dúvida para vocês, porque normalmente quando a gente fala do transtorno opositor e principalmente quando já é uma adolescente, a gente tende a imaginar que não, isso não vai ser possível da gente conseguir esse resultado, mas olha só, 72% dos sintomas você consegue imaginar se você vive essa mesma situação que a Eneida vivia, de ter uma filha adolescente, rebelde, que tem o TDAH e o transtorno opositor? Consegue imaginar como seria a sua vida 72% melhor? Então aqui foi só para responder que sim, isso também é possível. E agradecer as centenas de mensagens que eu já recebi de pessoas que já têm colocado em prática o que estão aprendendo aqui nessas aulas da semana do TDAH e já estão tendo resultados. Olha só isso. Olha, eu estou impressionada como com apenas 3 aulas e informações gratuitas já consegui uma melhora surpreendente com o meu Heitor. A professora particular dele elogiou ele demais hoje e me perguntou se ele estava em algum tipo de acompanhamento. Estou muito feliz. Muito obrigada por abrir os olhos sobre um assunto que nos traz tanto sofrimento e aos nossos pequenos. Eu sei o quanto sofrimento o TDAH pode trazer aí para sua vida, por isso eu fico extremamente feliz de poder compartilhar essas boas novas aqui com vocês. Olha só, mais recadinhos aqui. Eu estava perdida, confirmei a minha suspeita. Por conta da pandemia, os acompanhamentos de consultório foram suspensos, não tive diagnóstico completo, daí venho sofrendo sem saber o que fazer. E tantas outras mensagens de amando, estou adorando as suas aulas, amei, quero parabenizá-la, pelo autoconhecimento e se propor a ajudar. Mas vamos lá então? Vamos começar a nossa aula de hoje? Quero rapidamente relembrar com você os principais pontos que nós vimos nessas 3 primeiras aulas. Nós vimos que o TDAH é genético, mas que não é essa genética que determina o aparecimento dos sintomas, e sim o que a gente chama de epigenética, que é controlada pelo ambiente que eu ofereço para o meu filho, tanto emocional, que é aquele ambiente interno, quanto o ambiente externo. E dentro desse ambiente externo estão os medicamentos e os alimentos. Nós vimos que ele é um transtorno neurobiológico e autoimune, que nasce de uma inflamação no organismo. Essa inflamação impede que os neurotransmissores, principalmente a dopamina e a noradrenalina, sejam produzidos em quantidades adequadas, fazendo então com que o cérebro dessa criança não funcione corretamente, criança ou adulto, na verdade, E nós vimos que o tratamento convencional, que é a medicação e a terapia só lá dentro do consultório, normalmente não funcionam. Falei para você de vários malefícios que os medicamentos podem trazer, e aqui eu já quero tirar uma dúvida que surgiu nos comentários também. Eu não sou 100% contra a medicação. Existem sim casos em que a medicação é necessária, mas você precisa ter em mente que ela deve ser por um curto
período, que ela não deve ser para sempre, para que você consiga evitar os efeitos colaterais de longo prazo, porque esses são os mais prejudiciais e são aqueles que justamente a gente não vê. E contei também para você um pouquinho da minha experiência, como foi que eu descobri, né, essa solução para o TDAH, e um dos pontos importantes nessa história foi quando eu descobri que os meus sobrinhos tinham o TDAH, e essa infeliz descoberta me fez focar em encontrar essa solução que eu estou apresentando para você aqui nessas aulas gratuitas. E nós vimos também que a terapia só lá dentro do consultório, ela não funciona. Você que é mãe precisa aprender a fazer a intervenção comportamental aí dentro da sua casa. Por isso nós falamos em 2 pilares principais, que é essa intervenção comportamental e o protocolo alimentar. Assim a gente regula tanto o ambiente interno quanto o ambiente externo que você está oferecendo aí para o seu filho. Vamos então para o nosso exercício? Mas eu queria fazer 2 alertas aqui antes da gente iniciar esse exercício então. O que nós vamos fazer aqui não vai resolver ainda hoje o problema do TDAH aí na sua casa. Eu acredito que você já entendeu que não é um milagre, é uma metodologia. E esse exercício é o ponto inicial, onde você vai poder identificar as causas do TDAH aí na sua casa, e você identificando essas causas, é claro, você vai precisar trabalhar para combater essas causas, mas tendo esse norte, eu já te garanto que tudo vai ficar muito mais simples. E o segundo alerta, então, que eu quero te dar é que nessa primeira parte já do exercício, nós vamos, então, dar algumas notas aqui para algumas questões relacionadas ao TDAH. E eu vou te explicar cada uma delas e eu espero que você já esteja aí com seu papel e sua caneta na mão para você ir anotando tudo isso nesse papel. Mas olha só, não se preocupe de dar notas baixas aqui não, e até um 0 se for necessário. O mais importante aqui é você ser sincera, você ser verdadeira, para que você realmente consiga identificar o que é que está causando aí o TDAH dentro da sua casa. Vamos lá então? Eu vou apresentar algumas questões aqui para você e você vai avaliar como que está essa situação em específico aí na sua casa. Você vai avaliar de 0 a 10. 0 é que essa situação está muito ruim e 10 é que ela está muito boa. E isso não é, então, um problema aí para você. Primeiro ponto, e aqui a gente já vai aprofundar um pouquinho nessa questão da alimentação. Como é a alimentação aí do seu TDAH? Se você é mãe ou pai e você também tem o TDAH, aproveita esse momento para avaliar também sobre você. Mas eu queria que você respondesse aqui nos comentários, fosse colocando aqui a sua nota e como é então essa questão para o seu filho. E vamos entender aqui então, antes de você dar essa nota, o que é uma alimentação adequada ao TDAH. Nós já vimos que ela é uma alimentação saudável, mas não é só isso. Existem alimentos extremamente nocivos ao TDAH. Então se você fala assim, Lê, o meu filho ele come de tudo. Ele come muito bem, ele come verduras, ele come legumes, ele come frutas, ele se alimenta muito bem, mas ele também come as porcarias. Ele também gosta de doce, de sorvete, de leite, ele gosta de salgadinho, de bolo de aniversário. A gente já falou aqui sobre o açúcar, o quanto o açúcar faz mal na alimentação do TDAH. E na aula de ontem nós falamos também sobre o pão e tudo o que é de padaria, né? Então, salgadinhos, bolo, o próprio pão, tudo isso faz mal para o TDAH. Então, agora sim você tem condição de avaliar. Se o seu filho é daquele que come de tudo, provavelmente a sua nota está no meio do caminho, uma nota 5 ou 6. Agora, se ele come somente as coisas que são naturais, que são saudáveis, essa nota tá perto do 10. E se ele é aquela criança de extrema restrição alimentar, já ressalto aqui também que a restrição alimentar ela acontece muito comumente no TDAH por conta daquele intestino inflamado. E se esse é o caso do seu filho, se ele não gosta de legumes, verduras, frutas, então provavelmente a nota dele vai estar lá perto do 0. Vamos para a próxima questão?
Como é o nível de obediência do seu TDAH? Bom, se o seu filho ele te obedece sempre que você pede para ele fazer alguma coisa, essa nota deve estar lá perto do 10. Mas se ele não te obedece, então essa nota vai estar perto do 0. E aqui eu quero deixar um alerta. Se o seu filho é daquele que ele até te obedece, mas você precisa pedir, pedir e pedir muitas vezes para que isso aconteça, então isso não significa que ele está te obedecendo, não. Essa nota também vai estar lá perto do 0. Terceira questão: como é o nível de domínio das emoções do seu TDAH? E aqui eu queria que você avaliasse o seu domínio das emoções também, porque a gente já falou que o seu exemplo é extremamente importante para o seu filho. Se a sua criança, diante de uma frustração, ela briga, ela grita, ela faz birra até ela conseguir o que ela quer, então provavelmente essa nota está lá perto do 0. Mas se ele é uma criança que ele consegue pensar antes de agir, consegue se acalmar numa situação de estresse, então essa nota deve estar lá perto do 10. E você? Como você reage diante das suas frustrações? Você também é aquele adulto birrento que não se contenta em receber um não, fica bravo, briga com as pessoas? Se sim, essa nota sua também vai estar lá perto do 0. Mas se você é uma pessoa tranquila e que você consegue se acalmar em situações de estresse, você consegue parar, respirar fundo, pensar antes de agir, então essa nota está lá perto do 10. Agora a gente vai avaliar quais notas ficaram abaixo de 7. Essas são provavelmente as causas do TDAH aí na sua casa. E são justamente esses pontos que você precisa trabalhar para conseguir aumentar essa nota. Você chegando lá perto do 10, nesses 3 pontos que nós falamos, certamente você vai eliminar os sintomas do TDAH. Mas essa é só a primeira parte do nosso exercício e eu preciso que você continue anotando aí mais algumas coisas. Nós vamos avaliar agora quais são as consequências que o TDAH traz aí para sua casa. E se você não entende o porquê nós estamos fazendo isso, é porque normalmente a gente não para pensar sobre isso. A gente tem muitos prejuízos, mas a gente não entende que eles vêm do TDAH. A gente não tem consciência do tanto que isso impacta a nossa vida. E esse é um exercício extremamente importante da gente fazer, porque quanto antes você perceber todos os prejuízos que o TDAH te traz, quanto antes você vai se disponibilizar, se mobilizar para combater esses sintomas. Então vamos lá. Aqui você não vai precisar dar uma nota exatamente, mas eu quero que você anote em palavras-chave aí para que quando você lê essas palavras você entenda quais são as consequências do TDAH em cada área da sua vida. E a primeira área que eu quero já perguntar é sobre o casamento. Se você é casado, eu quero que você entenda quais as consequências o TDAH tem trazido para o seu casamento. Será que vocês levam uma vida tão corrida por conta do TDAH que mal tem tempo de se relacionar? Ou será que vocês já brigam tanto porque discordam sobre a educação do seu filho e esse casamento já não anda muito bem? E se você não é casado, eu gostaria que você pensasse nos seus relacionamentos amorosos. Será que de repente você nem tem tempo mais para se dedicar a buscar um novo amor? Ou será que você até tem uma pessoa que compartilha a vida com você, mas as dificuldades que o TDAH traz são tão grandes que estão abalando essa relação? E com relação aos outros relacionamentos, família, amigos, aqui eu quero que você faça 2 avaliações. Como são os relacionamentos do seu filho? Como as pessoas olham para ele? Será que elas rejeitam ele? Ou será que ele é incluído dentro da família, nos ciclos de amizade que ele tem? E as pessoas aceitam, então, os comportamentos dele. E como você se vê diante desses relacionamentos? Será que você é daquela mãe que até já deixou de ir nas festas de família, de ir na casa das pessoas, porque o seu filho sempre dá tanto trabalho e isso é tão desgastante e desconfortável para você e para sua família? Como é a questão do julgamento que eles fazem sobre você e sobre o seu filho? Eles dizem que o seu filho é desobediente, mal educado, que você não é uma boa mãe, que não sabe conduzir a situação do seu filho? Anota tudo isso. E como é a questão do trabalho?
Será que você é daquelas mães que já até mesmo teve que deixar o trabalho porque percebeu que o seu filho precisava de mais atenção? Ou que não consegue encontrar alguém para tomar conta dele porque ninguém quer ficar com ele? Ou se você ainda trabalha, será que você tem que pegar atestados muitas vezes para poder levar ele no médico, numa terapia? E isso acaba afetando o seu trabalho? Ou de repente você até não precisa pegar tantos atestados, mas a sua cabeça está sempre no seu filho. E isso não te deixa se concentrar plenamente no seu trabalho, desenvolver o seu trabalho com excelência? Vai anotando tudo aí. Eu estou dando algumas dicas do que eu vejo que é comum entre as mães de TDAH. Mas quem sabe qual é a dificuldade realmente que o TDAH traz para você é você. E aí eu quero que você coloque aqui nos comentários também. E a parte financeira? Porque trabalho é uma coisa, a vida financeira é outra. Será que você já gasta tanto com médicos, medicamentos, que isso acaba afetando o orçamento aí da sua casa? Ou mesmo que você não tenha tantos gastos assim, mas o fato de você não conseguir se dedicar tanto para o seu trabalho te impede de ter uma renda maior. Eu gostaria que você colocasse nos comentários quanto você tem gasto aí de medicamentos. Os valores variam muito. Tem gente que gasta R$50 por mês, tem gente que gasta mais de R$1.000 por mês. E a sua vida pessoal? Às vezes você parou e se perguntou aí, o que é isso mesmo? Será que você é daquelas mães que já até esqueceu o que é mulher? Ou se você tá aqui e é pai, já até esqueceu que você tem também uma vida pessoal além do seu filho? Como é que a sua vida pessoal tem sido afetada pelo TDAH? Conta pra mim nos comentários. E anota também aí no seu caderno. Agora eu quero que você leia tudo que você escreveu até agora. Se preciso, dá um pause aqui nesse vídeo. Lendo tudo isso, então, agora você consegue ter mais clareza das causas, das consequências do TDAH aí na sua casa. E agora, eu quero que você imagine o seguinte. Para tudo que você está fazendo agora e imagina. Imagina que você, diante de todo esse conhecimento, você já sabe que você precisa mexer aí para conseguir eliminar os sintomas do TDAH. Talvez você ainda não saiba como fazer isso, mas você já sabe quais são os pontos críticos. E você já sabe que o TDAH tem uma solução. Mas mesmo sabendo disso tudo, imagina que você vire para mim agora e fale o seguinte. Fale, Alê, eu entendo, eu já sei que o TDAH tem solução, eu já sei os pontos críticos aqui que eu preciso trabalhar para conseguir melhorar toda essa situação, mas olha, eu não vou começar a mexer nisso agora não. Sabe por quê? A minha vida é muito corrida. Você não faz ideia de como é a vida de uma mãe de TDAH. E diga-se de passagem, eu sei bem como é. Eu não tenho tempo para nada, eu mal dou conta de fazer o que eu preciso fazer. Como eu vou dedicar tempo para aprender como fazer essa intervenção comportamental ou para ir para a cozinha fazer essas comidas para o meu filho? Não dá, eu não tenho tempo. E olha, eu não tenho apoio das pessoas aqui em casa, eu sou sozinha mesmo na criação do meu filho e como que eu vou conseguir isso tudo sem apoio? Eu imagino que deve existir um investimento para fazer essa alimentação, para aprender a fazer essa intervenção comportamental e olha, não dá, eu não tenho como tirar mais R$1 aqui do meu orçamento para dedicar para isso. Então, olha, vamos fazer o seguinte, eu volto a falar com você daqui a um tempo, não vou mexer nisso agora. Eu tô contando uma historinha aqui para você só para que você imagine. Imagina que você fale uma dessas 3 coisas. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro e eu não tenho apoio. Olha, eu tenho algo muito sério para contar para você. Essa é uma grande armadilha da sua mente. Essas são as 3 desculpas mais comuns que nosso cérebro dá para tentar nos desviar daquilo que a gente precisa fazer. E aí, de repente, você para e pergunta, mas como assim? A minha mente está agindo contra mim? E eu vou te explicar o porquê que isso acontece. A nossa mente consciente, o maior papel dela é economizar energia. Nós temos uma quantidade limitada de energia nessa vida. Uma vez que ela acaba, acabou a vida. A gente morre e pronto. Mas para então conseguir economizar energia, toda vez que a sua mente percebe que você vai precisar investir um esforço
para resolver algum problema, ele tenta driblar esse esforço, ele não quer que você se esforce, que você gaste essa energia, então ele desvia a sua atenção dando essas desculpas. E eu preciso que você entenda esse ponto, porque se você conseguir fazer a sua mente entender a importância de você investir esforço na eliminação dos sintomas do TDAH, aí a gente consegue fazer essa conexão e a sua mente passa a trabalhar a seu favor. Mas de repente deve estar surgindo aí na sua mente um certo medo. E esse medo, ele é normal quando a gente está diante da possibilidade de resolver um grande problema. Então eu quero que você fique muito tranquila se você está sentindo essa pontinha de medo aí, porque a vida inteira você ouviu falar que o TDAH não tinha solução e que essa era a vida que você estava fadada a levar, com todas as dificuldades aí que você já percebeu que o TDAH traz para você. Mas isso é uma grande mentira. E se você é daquelas pessoas que acha que ter coragem é não ter medo, você também está enganada. Ter coragem é a gente enfrentar esse medo. Se tem algum medo aí, medo de que você não vai conseguir, porque você já tentou tantas coisas, nada deu certo até agora, e você sabe que a decisão que você está prestes a tomar, você vai precisar tomar essa decisão talvez sozinha, porque você não tem aí o apoio das pessoas que você precisa. E tudo isso gera esse medo. Mas o meu conselho para você é vir com medo mesmo. E eu tô aqui desse lado também para te ajudar a enfrentar esse medo. Porque olha, se você não fizer nada para mudar a realidade do seu filho hoje, como será que você imagina que as coisas vão evoluir daqui a um ano? É ilusão a gente imaginar que as coisas vão melhorar ao longo do tempo. Não, as coisas só vão piorar se você não fizer nada para mudar isso hoje. Você já tem consciência do que é o TDAH, você já sabe que ele tem solução e você sabe quais danos ele tem trazido aí para sua vida e principalmente para a vida do seu filho. Bom, um ano não é tanto tempo assim e talvez as coisas só estejam um pouquinho pior, mas imagina como vai estar a vida de vocês daqui 5 anos. E aqui eu gostaria que você anotasse aí no seu caderno e aqui nos comentários também. E seja específica. Não adianta falar assim, Lê, vai estar pior, não quero nem pensar sobre isso. É importante que você pense sobre isso, porque essa é a parte do exercício onde você faz a sua mente jogar a seu favor. Se o seu filho tem entre 7 e 8 anos, daqui 5 anos ele vai estar na adolescência. Já parou para pensar como vai ser todos esses sintomas que ele tem aí do TDAH somados aos, entre aspas, sintomas da adolescência? Que é aquele isolamento onde você já não consegue mais conversar com seu filho, aquela oposição que é natural do adolescente e a própria desobediência. Se o seu filho já é adolescente, daqui 5 anos ele vai ser um adulto. E como será que você vai olhar para ele chegar na vida adulta? Como vão ser os relacionamentos? Será que ele vai conseguir construir relacionamentos sólidos? Será que ele vai conseguir construir um casamento sólido? Será que ele vai conseguir um bom emprego? Ou se ele conseguir, será que ele vai conseguir se manter nesse emprego? Ou, de repente, ter o próprio negócio dele? E ser bem-sucedido financeiramente, profissionalmente, pessoalmente? Como eu já disse, é ilusão você pensar que as coisas vão melhorar com o tempo. Elas não vão. A não ser que você tome uma atitude de mudar o curso desse caminho que vocês têm trilhado. Mas a gente ainda tem uma última parte desse exercício e eu gostaria que agora você imaginasse como seria a sua vida sem o TDAH. Para agora de anotar, fecha os seus olhos e pensa comigo. Consegue imaginar? Imagina que de repente num passe de mágicas, o TDAH, plim, sumisse aí da vida de vocês. É uma brincadeira, mas se permita imaginar isso agora. Imagina como seria a hora dos estudos sem estresse, sem aquela preguiça, sem aquela reclamação. Como seria para ele fazer os afazeres normais de casa, tomar banho, escovar dente? Como seria o relacionamento de vocês? Como seria o relacionamento dele com as outras crianças? E como seria o seu relacionamento também com as outras pessoas? Como seria chegar nos lugares sem medo que o seu filho fosse aprontar alguma coisa ou fazer alguma birra? E sem medo, então, de você sofrer aqueles olhares de julgamento. Agora, pensa como estaria a sua vida daqui a um ano, sem
o TDAH. Imagina uma cena, daqui a um ano, você num lugar que você gosta muito, pode ser a sua casa, a casa da sua mãe, ou algum clube, um lugar que você gosta muito. Quais são as pessoas que estariam com você? Imagina mesmo esse momento. Se você tem dificuldade de visualizar, sinta, se permita sentir. Pensa com detalhes qual roupa você estaria usando, qual a roupa do seu filho, quais os sons desse ambiente. Será que tem sons de risada, de conversa, um som de paz? Quais os cheiros tem nesse lugar? Será que de repente vocês estariam fazendo um piquenique, um cheirinho de café, ou um cheiro de churrasco, ou simplesmente o cheiro da natureza? Qual é o cheiro desse ambiente? E principalmente, como é que você se sente por viver esse momento? Agora vamos um pouco mais além? Como seria a sua vida daqui 5 anos sem o TDAH? Consegue imaginar? Se o seu filho tem hoje entre 7 e 8 anos, daqui 5 anos ele vai estar na adolescência. Já pensou? Passar por uma adolescência sem aquela questão de aborrecência? Mas você sendo amigo do seu filho, conseguindo ajudar ele nesse momento tão importante e decisivo da vida dele. E se ele já é um adolescente, consegue imaginar ele chegando na vida adulta e conquistando tudo que ele pode conquistar e sendo a pessoa que ele nasceu realmente para ser? Se você ainda não abriu seus olhos, pode abrir agora, porque isso é possível. E eu arrisco dizer que essa vida que você imaginou para você e para o seu filho é exatamente a vida que você sonhou em ter quando você pensou em ser mãe. Seja se o seu filho ele é biológico ou se você a adotou, mas quando você sonhou em ser mãe, você pensou em viver esse sonho. E eu arrisco ainda dizer que essa é exatamente a vida que você merece ter. Essa é a vida que você nasceu para ter, você e o seu filho. E mesmo que o seu sonho da maternidade já tenha se transformado em um pesadelo, é possível a gente reverter tudo isso e trazer essa alegria e realização para vocês dois. Por isso eu te convido então a continuar essa jornada junto comigo lá dentro da nossa comunidade. E para isso eu quero te explicar melhor como que ela funciona. Eu já mostrei um pouquinho para você na aula anterior, mas olha só. Dentro da comunidade, nós temos 2 ambientes. Um ambiente de estudos, que é a nossa plataforma, onde você vai ter acesso a 13 módulos em videoaulas e você vai ter acesso a tudo isso por 1 ano. E nós temos também o ambiente de interação entre todos os participantes da comunidade, que acontece num grupo secreto do Facebook. Você também vai ter acesso a ele por 1 ano. Você também tem uma apostila com um conteúdo resumido. Você tem também um diário de acompanhamento, que é uma ferramenta fantástica que vai te ajudar a reter todo o conhecimento que você vai adquirir. O suporte nosso acontece pela comunidade, tanto meu quanto das monitoras. E você ainda tem uma ferramenta de autossupervisão, para que quando você chegar lá no final, você tiver eliminado já os sintomas do TDAH, você consiga prosseguir tendo esse resultado aí na sua casa. E nós também temos um certificado de 40 horas. Se você é profissional da área da educação ou da saúde ou pretende vir a trabalhar com isso, esse certificado foi feito pensando em você. E a gente preparou aqui alguns bônus também. Para te mostrar esses bônus, eu gostaria de compartilhar com você a minha tela aqui dentro da nossa plataforma de estudos. Olha só, aqui estão todos os bônus assim que você fizer a sua inscrição e nós já vamos liberar as vagas. Você vai ter acesso imediato a todos eles. Então, olha só. Aqui você tem um guia de bolsa, que é uma ferramenta para você consultar em momentos de apuros, enquanto você ainda não sabe aí exatamente como fazer cada intervenção comportamental. Uma ferramenta de uma amiga e parceira que se chama O Controle é Meu, que vai te ajudar a ensinar para o seu filho que ele pode ter sim o controle das emoções dele. Você também já tem logo de cara aqui uma reprogramação emocional para ganhar paciência. Toda mãe de TDAH precisa ter paciência, não é verdade? Aqui você já vai conseguir trabalhar esse ponto. Um exercício para você reprogramar as suas crenças limitantes. Lembra aquelas crenças que nós falamos em alguma aula aqui, que impedem você de ter a vida que você quer? Crenças negativas como eu não posso, eu não consigo, eu não mereço. Aqui você já vai conseguir também
trabalhar e melhorar muito esse ponto. Vai ter também um teste de personalidade para criança e para adulto, para que você consiga se conhecer melhor, conhecer o seu filho melhor, e tudo isso vai ajudar no relacionamento de vocês. A ferramenta Medo Sumiu, que é uma pequena reprogramação para você trabalhar com a criança essa questão do medo. Tem ainda uma aula extra com um parceiro te ensinando como ter uma renda extra e rápida, mesmo em tempos de pandemia. Então, para você que tem aquele probleminha do dinheiro, e eu já ressalto aqui que dinheiro não é problema, ele sempre é solução, mas olha aí, uma dica aí para você assistir essa aula e conseguir ter essa renda extra. Mas tem ainda mais uma aula com outro parceiro te ensinando como você pode obter paz no seu casamento. E você vai ter também acesso a todas as terapias em grupo anteriores que já foram feitas dentro da comunidade. E um último bônus que não está listado aqui, mas que acontece toda terça-feira às 8 horas da noite, que é a nossa própria terapia em grupo. As terapias em grupo acontecem diretamente dentro da nossa comunidade. É só você estar no horário e na data correta lá, que você também pode acompanhar ao vivo. E mesmo que você não consiga acompanhar ao vivo, sempre vai ficar gravado lá para você e você vai poder fazer ela então no seu tempo. Olha, todos esses bônus somados, eles dariam um valor de R$14.251,90, mas não, você não vai pagar nada para ter todos esses bônus. E eu sei que você já está super curiosa para saber quanto custa de fato para conseguir entrar na comunidade, então eu já vou te falar o preço. Mas olha só, antes eu queria te falar que se eu fosse realmente cobrar o valor que vale tudo isso que você vai receber, tanto as aulas, quanto o protocolo alimentar, quanto o apoio que você vai ter lá dentro da comunidade e esse suporte meu e das monitoras, e nós temos também toda uma equipe de suporte, né, por trás aí para te ajudar, tudo isso daria um valor de no mínimo R$21.591, mas não, você não vai pagar esse valor. Nós entendemos que esse não é um valor acessível para a maioria das pessoas, por isso nós estabelecemos um preço acessível de R$1.597. Mas você que está aqui hoje, você também não vai pagar esse valor. Para você que se inscrever nas próximas 24 horas, nós separamos um desconto muito especial de 52%. Então você vai ter acesso nas próximas 24 horas a uma parcela. Se você quiser parcelar, né, em 12 vezes de R$75,90. Se você optar por fazer o pagamento à vista, sai no valor de R$759. Mas esse valor é realmente só para as próximas 24 horas. Depois disso, ele vai custar R$879. Você também vai poder parcelar ainda nas 12 vezes e fazer parcelas aí de R$87,90. Mas hoje você tem então essa oportunidade de ter o valor, a pequena parcela de R$75,90. E claro, se você quiser parcelar em menos vezes, também dá. A gente já vai liberar o link, mas olha só, gostaria ainda de te falar que você vai ter 21 dias de garantia. 21 dias para você testar se tudo que você vai aprender na comunidade TDAH Não É Bicho-Papão realmente funciona para você. E se por alguma razão dentro desses 21 dias você achar que não tá surtindo efeito aí na sua casa, ou que isso não é para você, que não é o que você imaginava, basta você me mandar um único e-mail ou então uma única mensagem e a gente devolve o seu investimento sem ônus nenhum para você. E eu tenho total segurança de te oferecer essa garantia, porque são mais de 500 famílias transformadas, o que me dá a segurança de saber que essa metodologia realmente funciona. Mas de qualquer maneira você tem então essa garantia incondicional de 21 dias. E se por alguma razão passar desses 21 dias e você ainda assim se arrepender, você pode entrar em contato comigo e nós vamos marcar uma sessão de acompanhamento individual com você. Nessa sessão de acompanhamento individual, eu vou entender o que é que está dando de errado aí para você, vou te dar algumas orientações específicas, mas essa garantia, ela tem uma condição. Você vai precisar colocar em prática todas as orientações que eu der para você, e aí sim você vai ter mais 30 dias para fazer isso. Se você colocar em prática as minhas orientações e isso não funcionar, você não tiver o resultado, você não conseguir eliminar os sintomas do TDAH, a gente devolve seu investimento da mesma maneira. Isso é para te dar segurança
Eu e a minha equipe estamos assumindo aqui todo e qualquer risco para que você se sinta segura de tomar essa decisão agora. Lembra que as vagas são limitadas. Então, se você está pronta para dar esse passo, se você já entendeu que esse é o melhor e, na verdade, eu diria, único caminho que você tem para realmente conseguir eliminar os sintomas do TDAH, então você já está pronta para clicar no botão que está aparecendo aí embaixo para você. Se você está assistindo essa aula pelo nosso site, está aparecendo agora um botão para você aí embaixo desse vídeo. Clica nele para que você seja direcionado para a página onde você vai fazer então a sua inscrição. Se você está assistindo direto pelo YouTube, basta você clicar no Mostrar Mais, que está aparecendo na descrição aqui embaixo do vídeo, que ali também tem o link para você ser direcionado para a nossa página de inscrição. Clicando nesse link, você vai cair nessa página. Olha lá, Comunidade TDAH Não É Bicho-Papão, 12 parcelas de R$ 75,90. Se por alguma razão você acessar esse link após as 24 horas, o valor já vai ter mudado. E aí você vai seguir as instruções que está dando aqui. Colocar o seu nome, o seu e-mail, seu celular, o seu CPF. Se você está acessando pelo celular, talvez a tela esteja um pouquinho diferente aí da minha. Nesse caso, você vai precisar clicar no botão azul que está aparecendo aí para as demais informações aparecerem aí para você. Aqui você vai poder selecionar então a opção do cartão de crédito ou Pix, se você quiser ter essa facilidade. Você vai inserir os dados do seu cartão. Caso você não queira fazer em 12 vezes, você pode clicar nesse botãozinho que está aparecendo aqui, ó, editar parcelas. Você clica aqui e ele te dá, então, algumas opções, olha só. 12 vezes de R$ 75,90, mas se você quiser fazer em 5 vezes, ela sai por R$ 165,37, ou em uma vez de R$ 759. E aí basta você clicar no último botão azul que está aparecendo aí para você e você vai então receber o nosso e-mail, um e-mail de boas-vindas e te dando as instruções para você conseguir acessar a plataforma. O e-mail você vai receber da Nutror, que é a nossa plataforma de conteúdos. Nesse e-mail que você vai receber da Nutror, e caso ele não esteja na sua caixa de entrada, dá uma olhadinha também na caixa de spam, porque ele pode ir para lá. É só você clicar no link que vai aparecer ali e ele vai te direcionar para dentro da plataforma. Você vai criar sua senha de acesso e já pode começar a assistir as aulas agora mesmo. Bom, se você não tem mais dúvidas, então já clica aí e faz a sua inscrição. Mas se você ainda tem alguma dúvida, continua aqui comigo mais uns minutinhos. A nossa tarefa era estressante. Quando eu sentava com ele, a gente passava 2, 3 horas para fazer uma tarefa. Hoje não demoramos 10 minutos. Então, para mim, eu ganhei a tarde inteira para organizar minhas coisas. Sobrou tempo a gente conversar, brincar. É outra realidade. Nesses últimos dias, foi muito bacana o feedback da minha mãe, que perguntou o que eu tinha feito com ele, porque ele estava tão diferente, ele estava tão mais calmo. Ele tem mudado tanto, isso tem deixado a nossa família mais tranquila, mais feliz. Aí, quando aconteceu de eu saber que ela tinha o TDAH, eu dei o remédio, eu meio que me afastei, sabe? Encontrei a solução, é TDAH, toma remédio, fica aí, que eu vou ficar aqui, agora eu vou descansar. Foi um troço assim. Foi muito ruim, foi muito esquisito. E apareceu você. Ela melhorou muito mais, ela é mais centrada também, é mais tranquila, então ela dorme melhor. Aí foi quando eu levei ela no psicólogo. Ele teve com ela, ele, mãe, mas ela não tem TDAH. Eu falei, não? Não. Falei, que bom, né? Tá, e o remédio? Tirei. Muito agitada, às vezes se perdia no tempo, era muito estranho. Hoje em dia ele não faz isso mais. Quando eu fazia com as sílabas, eu dizia a primeira sílaba, quando eu dizia a segunda, ele já esquecia. E aí, para minha surpresa, ele raciocinou muito bem. Não tem mais aquela chantagem dele emocional de choro, de birra na hora que eu chamo fazer a tarefa, não tem. Tendo os manejos corretos de como lidar, estou vendo ele avançar. E outra, sem medicamentos. Sem medicamentos, né? Eu estou vendo que o amor, ele funciona mais do que o medicamento. Bom, se você ainda tem dúvida se a comunidade TDAH Não É Bicho-Papão realmente é para você ou não, porque de repente você fala assim, Alê, mas o meu filho ele não tem o TDAH não, sou eu quem tenho. Será que a comunidade vai me ajudar? Bom,
a maioria das mães de TDAH ou dos pais de TDAH também tem o transtorno. E sim, nós conseguimos ajudar todos eles, então a gente também pode conseguir ajudar você. E se de repente você é daquelas mães que ficam com medo de mudar tanto a alimentação da criança, porque a Lê tem que tirar açúcar, tem que tirar o pão, é praticamente só o que ele come. Olha, o protocolo alimentar, ele também não é um bicho papão. E ele é simples de você implementar, mas precisa de um passo a passo. Se fosse somente colocar esse protocolo alimentar na sua mão e falar, olha, muda aí a alimentação, eu entregaria ele aqui para você. Mas é preciso esse apoio. Antes de você implementar esse protocolo alimentar, nós vamos aumentar a sua conexão com o seu filho. Você vai conquistar aquela liderança sobre ele. E aí a implementação desse protocolo vai ficar muito mais simples. E principalmente quando a gente percebe que os resultados estão aparecendo, todo esse medo de fazer essas mudanças se transformam em motivação. E você vai ver que as receitas que a gente propõe dentro do protocolo, elas são tão saborosas ou mais do que a alimentação que você oferece hoje para o seu filho. E se de repente você está aqui e você não é mãe de TDAH, você não tem o TDAH, mas você é profissional da área da educação ou da área da saúde, pedagogo, professor, psicólogo, terapeuta, psiquiatra, enfim. Não importa qual área você atua, a comunidade TDAH Não é Bicho-Papão, ela também pode te auxiliar, porque lá você vai aprender como dar auxílio principalmente para as famílias, não só para a criança, mas para os pais dessa criança. Você vai ter a chance de ensinar para eles como fazer essa intervenção comportamental. Você tem toda a minha autorização para entregar na mão deles o protocolo alimentar. Eu só peço para que você ajude eles também a colocar esse protocolo alimentar em prática. Como a linguagem das aulas é mais voltada para os pais de TDAH, você vai aprender não só a eliminar os sintomas, mas também como comunicar toda essa mudança para esses pais. E no final você ainda vai ter aquele certificado de 40 horas para enriquecer o seu currículo. E certamente será um profissional muito diferenciado, que, como você mesmo já sabe, ainda é muito pouco conhecido essa questão da eliminação dos sintomas do TDAH. E você tendo esse conhecimento, certamente você vai conseguir atender muito mais famílias e ter resultados realmente eficazes. Bom, mas agora está nas suas mãos decidir se você vai dar esse passo para eliminar de fato os sintomas do TDAH ou não. E aqui você tem 3 opções. Você pode simplesmente ignorar que o TDAH tem solução e você agora sabe disso e que essa oportunidade acabou de bater na sua porta. E tá tudo bem, é uma decisão sua e eu não posso interferir nela. Mas se você optar por isso, você vai precisar se conformar em continuar vivendo todas as dificuldades que você tem aí na sua casa hoje. Bom, e você também tem ainda uma segunda opção, que é de você conseguir ir atrás dessa solução você mesma. Se eu encontrei essa solução, você também consegue encontrar. Eu só não consigo te garantir que você vai investir menos tempo do que 90 dias, menos dinheiro do que você vai investir fazendo a sua inscrição na comunidade. Eu mesma já investi mais de R$100 mil em informações. E a sua terceira opção é você deixar de lado o medo, as dúvidas e vir com a gente para dentro da comunidade TDAH Não é Bicho-Papão. E você pode fazer isso agora mesmo, clicando no botão que está aparecendo aí na sua tela ou na descrição aqui desse vídeo. E lá dentro da comunidade você vai aprender então, num passo a passo, a vencer todas essas dificuldades do TDAH. Vai aprender a conquistar o respeito, a obediência do seu filho, a acabar com as birras, com as brigas, com os gritos, vencer toda aquela dificuldade no estudo, no relacionamento com os amigos, para ter de fato uma vida feliz e tranquila com a sua família. E tudo isso em apenas 90 dias. Então não perde mais tempo, clica, faz a sua inscrição, porque as vagas realmente são limitadas. Se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para mim, que eu vou tentar responder todos eles. E eu vou ficando por aqui e vejo você lá dentro da comunidade.